Ô Caio, bom dia para você. Essas Bom dia. manifestações agora do dia 26 dividem opiniões, a gente tem acompanhado nas redes sociais, sobretudo pela agenda confusa, né? Qual que é o pleito, o que não está sendo pedido lá e etc. Mas tá dividindo opiniões, inclusive entre os simpatizantes e os apoiadores do governo, né? Pois é, né? Olha, para desespero do Tutinha, Aros, nessa aqui eu vou precisar me alongar. É o Aí o seguinte. desespero nesse caso hoje é do Arcon. Porque ontem eu recebi uma ligação curiosa de um grande brasileiro que eu conheci em entrevista ao programa Pânico. O nome dele é Tomé Abduch. Além de empreendedor, ele é ativista político e atualmente ele é porta-voz do movimento nas ruas. E aí, de forma muito cortês, ele me questionou: poxa, Coppola, por que você está contra as manifestações de 26 de maio? E aí, na lata, eu já respondi para ele: como assim? Eu não estou contra as manifestações. Você ouviu meu comentário dessa segunda-feira, né, sobre o assunto, e eu falei, inclusive, que o direito de manifestação ele deve ser celebrado, e fiz algumas críticas aí, a meu ver, construtivas, né? Na verdade, foram três principais. Que, primeiro, é mais fácil você engajar as pessoas com uma pauta única. Segundo, é ruim para a manifestação estar associada com radicalização de discurso, como bem trouxe o Zé Maria Trindade. E, finalmente, é estratégico, foi um questionamento, né? Será que é estratégico convocar uma manifestação que já nasce com o ônus de ser maior que as manifestações da esquerda de 15 de maio? E, bom, justamente por isso, me surpreendeu muito que tanta gente tenha interpretado o meu comentário como uma nota de repúdio às manifestações. E eu confesso, viu, Aros, que é muito chato a gente ser criticado por aquilo que não disse. Agora, o comunicador, ou o suposto comunicador aqui da história, sou eu. É minha obrigação me fazer entender. Então, eu tenho que ter humildade e assumir total responsabilidade por esse mal-entendido. Mas só para deixar bem claro e que fique registrado em alto e bom som, eu sou a favor das manifestações de 26 de maio. E mais, não sou só a favor, como estarei lá como cidadão privado. Mas aí então, obviamente, eu vou oferecer aqui ao ouvinte também algumas respostas aos meus próprios questionamentos. O movimento nas ruas, né, ele está indo às ruas pela MP 870 da reforma ministerial, né, reforma administrativa, algumas pessoas falam assim, pelo pacote anticrime e pela reforma da Previdência. Eu concordo integralmente com essas pautas, o ouvinte sabe disso. E provavelmente a maioria dos espectadores e dos ouvintes da Jovem Pan também. Você quer que o governo volte a ter 29 ministérios e seus respectivos cargos comissionados? Não. Você quer que o COAF saia do comando do ministro Sérgio Moro e perca aí a sua vocação para combate ao crime do colarinho branco? Claro que não. Você quer que o Caixa 2 seja crime tipificado no Código Penal? Sim, evidente que sim. Você quer que os líderes de organização criminosa percam seu direito à progressão de regime, que o Estado possa confiscar os seus bens de origem ilícita e que as penas, né, sejam agravadas quando cometidas por arma de fogo? Sim. Né? Você quer que os políticos e a elite do funcionalismo público tenham as mesmas regras de aposentadoria do cidadão comum? Sim, também. Você quer que o Brasil quebre por causa de um rombo na Previdência? É óbvio que não. Então, assim como eu, se você está alinhado com essas pautas, você já tem motivo para ir para a rua também e me fazer companhia lá na Avenida Paulista. E é como me ensinou ontem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, nosso deputado federal. Ele disse o seguinte, abre aspas: essa manifestação é um voto de desconfiança ao Centrão. Então eu me dou por satisfeito, nós temos uma pauta unificadora. É uma manifestação anti-Centrão, que está na contramão de tudo isso que a gente falou. É o pântano político, é o toma lá da cá, que está contra essas medidas de bom senso, que inclusive foram referendadas pela população em outubro de 2018. Você lembra o evento que teve nessa época? Se chama eleição. Eles esqueceram, né? E assim, a gente não pode ser reducionista. Essa não é uma manifestação pró-governo, pró-Bolsonaro. Essa é uma manifestação que tem pautas concretas, tem causas concretas e contra agentes políticos concretos, que é essa turma do Centrão. O segundo ponto, que é muito importante, é o de radicalização do discurso, porque, de fato, essas convocações nasceram aí de uma forma obscura, incluindo discurso intervencionista. Então, o povo vai invadir o Congresso, artigo 142, sugerindo intervenção militar, cabe um soldado e por aí vai. Só que o Nas Ruas me assegurou que esse tipo de narrativa não vai ter espaço no
caminhão deles. E mais, eu contatei algumas empresas especializadas em monitoramento de redes e eles me falaram que essas hashtags foram completamente engolidas pelo discurso moderado. As hashtags que estão prevalecendo agora, elas dizem respeito à data em si, 26 de maio, domingo, esse tipo de coisa. E quem não lembra também daquela minoria de intervencionista no impeachment da Dilma. É um grupo minoritário, não reflete a mentalidade do brasileiro médio. Só que sempre tem a ala radicalizada. A questão é se ela é protagonista ou não, e nesse caso não é. Falar que um conservador não pode apoiar uma manifestação disruptiva é um grande absurdo. O conservador, ele quer preservar tudo aquilo que presta, Aros. O que não presta, a gente reforma. Eu quero reformar a Previdência, eu quero reformar a questão administrativa ministerial, eu quero reformar o sistema penal, né? E eu quero romper com esse presidencialismo de cooptação. Terceiro e último ponto, é estratégico? Aqui o argumento é pragmático. Foi o que eu conversei com o Tomé. Nessa altura do campeonato, pouco importa. Na verdade, não importa. Não importa em absoluto. Por quê? Porque a convocação não vai ser cancelada. Então a manifestação ela vai rolar com 50 mil pessoas ou 500 mil pessoas. O problema é que a esquerda, baseada em mentiras, reuniu dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Eles mentem sobre a necessidade e os pontos da reforma da Previdência. Eles mentem sobre a natureza e o alcance do contingenciamento de gastos no ensino superior. E eles arregimentaram assim uma massa gigantesca de pessoas. Então, se a sociedade civil consciente não se organizar para mostrar repúdio às táticas da oposição e do centrão, que a gente sempre fala aqui, obstrução, desinformação e diversionismo, esse é o primeiro passo para eles assumirem o governo de fato. O Brasil não votou no Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não é o nosso presidente. Tá, então esse é o ponto. E finalmente eu queria fazer aí um apelo pessoal a alguns atores políticos. Eu li o final da nota do Partido Novo a esse respeito e diz o seguinte, abre aspas, em manifestações com pautas diversas e sem objetivo claro, o Novo entende que cabe ao cidadão decidir quanto ao apoio e não ao partido como instituição. Ora, a manifestação ela é um fenômeno orgânico, ela é o que nós fazemos dela, como tudo que é simbólico, né? Você vai lembrar das jornadas de junho. Não é só pelos 20 centavos. Nasceu de um jeito, virou outro bicho. Se o Novo não mudar de postura, eu pelo menos estou contando aí com a postura do líder do partido na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, um liberal clássico, deputado mais votado do Rio Grande do Sul, maior líder jovem da política nacional hoje em dia. Eu estou contando com ele para capitanear um movimento de adesão de liberais e de conservadores do Congresso e do ativismo político às manifestações. E nesse mesmo sentido, faço um apelo também ao pessoal do Brasil 200, que está engajado aí na emancipação, na real independência do Brasil até 2022. Faço um apelo ao movimento Vem Pra Rua, que foi instrumental, que foi fundamental no impeachment da Dilma Rousseff. A manifestação, nos termos que ela está hoje em dia, ela evoluiu, Aros, ela gourmetizou, ela está gourmetizada em relação ao que era semana passada, né? E tudo indica que vai ser uma celebração da democracia, com discurso republicano, sem vidraça quebrada. Isso é fundamental, sem vidraça quebrada. Então, fica o convite aí para o ouvinte da PAN, para que participe também das manifestações, e todos podem contar comigo na Paulista nesse domingo.